Oi, gente! Nesse vídeo eu irei discorrer sobre a economia nordestina durante o início da colonização na América pelos portugueses. Sobretudo, irei falar sobre a plantation e o sistema econômico que foram responsáveis em moldar a sociedade brasileira durante o século XVI em diante. Irei abarcar também a mão de obra escrava, a monocultura, distribuição de terras e exportação para o exterior. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o modo de produção agrícola que iniciou-se aqui no Brasil no século XVI, ainda quando o Brasil era chamado de Santa Cruz, Velha Cruz, e esse modo de produção dura até os dias atuais. Antes de iniciar esse breve apanhado, eu quero avisar que esse vídeo será destinado a turmas do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos para o que nos interessa. Basicamente, esse sistema de produção agrícola que eu comentei se chama plantation. Esse sistema tem 4 características principais que nós podemos definir para uma melhor compreensão. A primeira característica é o latifúndio, é a distribuição de vastas terras. Geralmente essa distribuição, na maior parte das vezes, essa distribuição ocorria e era destinada a indivíduos que vinham de Portugal aqui para a América Portuguesa. Distribuição de vastas terras, A segunda principal característica é a monocultura, ou seja, a produção de apenas um produto, que, no caso, esse produto que dava lucro era a cana-de-açúcar, Era o açúcar que era o produto mais comercializado durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI foi um dos produtos mais famigerados dessa época, podemos dizer assim. Nunca o açúcar conseguiu ficar para trás do ouro, do ferro, do petróleo, enfim, esses outros tipos de produção que existiram e ainda existe aqui no Brasil. A terceira característica desse sistema de produção agrícola é a mão de obra escrava. Para produzir essa grande quantidade de açúcar, mão de obra escrava acontecia com bastante frequência. Ou seja, angolanos, guineenses, moçambicanos, são tomenses, muito desses internacionais, desses africanos, eram trazidos aqui para a América Portuguesa para trabalhar, sem nenhum tipo de reparo, sem nenhum tipo de direito trabalhista, sem remuneração. Era basicamente isso. E a quarta característica é a exportação para o exterior. Ou seja, tudo que era produzido aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa, no caso, era destinado à metrópole, ia para Portugal. E por aqui ficava basicamente a consumo próprio. Consumiam aqui o que era necessário para subsistência, ou às vezes nem isso, em muitos casos não tinham nem o que comer, e
da colônia e para a metrópole. Talvez a ideia central desse vídeo, dessa aula, é mostrar como esse modo de produção, como esse sistema moldou de uma maneira bastante intensa a nossa sociedade brasileira. Moldou de uma maneira negativa. Existem algumas características que fomentam, que alimentam essa minha ideia. Uma das principais características que eu consigo destacar dessa negatividade que o sistema trouxe baseia-se na distribuição de terras, para quem essas terras eram distribuídas e os indivíduos que ali continuaram durante muito tempo e ainda continuam até hoje. Muitas pessoas, herdeiros, o cargo e as terras passavam de pai para filhos, de filhos, e assim sucessivamente. Uma dinastia. Era basicamente isso. E esses indivíduos, né, inicialmente, que detinham a terra, eram indivíduos portugueses. Daí pensamos, quem eram os filhos dos portugueses? Geralmente eram os próprios portugueses, né? Tinha essa ideia de matrimônio entre os próprios portugueses para gerar filhos portugueses também, mas então nascidos aqui no Brasil já, né? Para passar as terras de maneira hereditária. Enquanto isso, os escravizados, né? Mais especificamente os internacionais, os africanos, ficavam trabalhando 16, 20 horas por dia, se alimentando pouco, apenas para subsistir, sendo açoitados. O modo de produção era basicamente esse. Outra característica, além desse racismo, né, podemos dizer assim, que está entranhado em nossa sociedade brasileira, podemos dizer que da mesma maneira que essa distribuição de terras ia acontecendo de uma maneira mais intensa, a exploração do Brasil, a exploração do território nacional ia acontecendo. Isto é, a partir do momento que essa exploração acontecia, exploração de terras, o desmatamento estava desenfreado também. Inclusive, foi durante a leitura do Gilberto Freire, né? Chega a ser um pouco contraditório eu falar falar sobre uma pauta antirracista e citar Gilberto Freire, né? Com seu pensamento de democracia racial, mas enfim, né? Apesar dessa sua ideia de democracia racial ser errônea no que diz respeito à ideia do desmatamento, ele acertou, né? Mas enfim. Em suma, basicamente a ideia do vídeo é esse: mostrar como esse modo de produção agrícola afetou de maneira bastante negativa a sociedade brasileira. Em suma, é isso.